Olá, graça e paz para você que está nos assistindo aqui mais uma vez pela sua TV Mar Azul. Hoje nós estamos aqui com mais um programa Novo Nascimento e hoje eu vou começar trazendo uma notícia para vocês, trazendo um lembrete para vocês, porque eu já falei bastante aqui sobre esse assunto e eu quero lembrar para vocês que dia 18 vocês não podem esquecer do Renovo das Águias. Vai ser um evento que vai ser um dia inteiro no Golden Tulip. Eu quero que vocês não esqueçam de acessar a página do Renovo das Águias no Facebook e vocês vão ter acesso a toda a programação. Já tem um vídeo lá onde a pastora Graça, a pastora do Carmo, a pastora Tânia está convidando vocês para o evento. Lá tem todas as informações necessárias. Vocês podem fazer a inscrição de vocês online, pela internet, através de cartão de crédito, pagamento de boleto, e eu espero todos vocês lá. Vai ser um dia maravilhoso e eu vou estar lá com vocês o dia inteiro. E eu vou começar aqui vendo quem é que está ao vivo, começando compartilhando. Hoje a gente vai trazer uma palavra maravilhosa sobre a medida da temperatura do cristão, a medida que Deus determinou, que o Senhor determinou na palavra dele para a gente. Eu quero ver quem é que já está ao vivo aqui, ó. Sempre aqui ao vivo é assim, né? Eu não tirei o volume. Eu quero mandar um beijo, Martinha, sua linda, coisa linda. Um beijo bem grande para você, saudade, viu? Eu quero mandar um beijo bem grande para Leia. Eu quero mandar um beijo bem grande também para a Liza, lá do Mundo do Cabeleireiro, que hoje me ajudou. Ela foi uma bênção para mim. Eu quero mandar um beijo para Dr. Flávio Mota, cardiologista aqui do hospital. Deixa eu lembrar o nome do hospital que eu esqueci. Memorial? Não, daqui, Dom Helder, quase que não sai, do Hospital Dom Helder. Ele também atende no Hospital Memorial São José, em Recife. Ele é cardiologista aqui no Hospital Dom Helder. Eu estive com ele hoje à tarde lá no Memorial, fazendo uma consulta. Inclusive, conversei bastante com ele. Ele estava falando aqui, conversamos muito aqui sobre a cidade do Cabo de Santo Agostinho. E eu quero mandar um beijo bem grande para ele. Eu quero mandar um beijo também para Tiago, que está aqui com a gente, para Miriam. Eu quero mandar um beijo bem grande também para minha pastora Graça Lacerda, que está retornando de missão na Polônia. Eu quero mandar um beijo bem grande, que ela tem uma viagem abençoada, né? Que em paz ela foi e em paz ela retornará pelos anjos do Senhor, né? Guiada e protegida pelos anjos do Senhor. Eu quero também mandar um beijo bem grande para a Célia, para a Amanda, para a Aline, que sempre estão aqui me assistindo. E eu quero começar com vocês hoje falando sobre uma passagem muito conhecida. É uma passagem bem conhecida de vocês, é uma passagem bem conhecida da palavra, mas que é muito importante a gente falar sobre esse assunto. Inclusive hoje, quando eu estava a caminho aqui do estúdio da TV Mar Azul, um irmão muito querido, ele é irmão de uma pastora, eu vou inclusive mandar um beijo para ela também. A semana passada eu estava no curso dela de princípios espirituais, a pastora Nalva, né, pastora Cristina, Cris, todo mundo chama a pastora Cris, né? Ela, inclusive, é juíza, e eu quero mandar um beijo bem grande para ela. E eu estava falando, inclusive, com o irmão dela, e a gente falando acerca de várias coisas que têm acontecido, né? Nesse tempo, né? Na mídia, na internet, e hoje em dia todas as informações que nós temos, a maioria delas, né, vem mesmo através do Facebook, como se fosse o nosso jornal, né, diário. Antigamente as pessoas tinham o hábito de acordar e ler o jornal, né? O jornal impresso, e ter acesso às últimas notícias. E hoje em dia a gente tem acesso a todas essas notícias através do Facebook. E ele compartilhou, né, notícias comigo acerca do que tem acontecido, né, na igreja nos últimos tempos, né? E nós ficamos muito tristes com tudo isso que nós estamos vendo. E na verdade, nada disso é surpresa para nós. Porque a gente sabe que desde o princípio, né? Desde quando a Bíblia foi escrita, tudo isso já estava determinado.
Então, na verdade, tudo que está acontecendo, ele já foi previsto, né? Já foi determinado e já está escrito, né? Do Gênesis ao Apocalipse, né? Do início ao fim, tudo já está determinado. Na verdade, a nossa vida, né? E a vida inteira, né? A humanidade, a vida da humanidade inteira é como se fosse algo que Deus, né, do alto do seu trono, ele pudesse ver, não é? Ao mesmo tempo, o início, o meio e o fim. Para Deus não existe o tempo. O tempo, ele é uma criação do homem, né? Para Deus, tudo ele vê ao mesmo tempo. Então, tudo já está consumado. Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento para a gente saber que tudo aquilo que está nas Escrituras, né, e tudo aquilo que foi escrito até o final, ele vai se cumprir exatamente da forma que foi escrito. Tanto que a palavra de Deus diz que tudo aquilo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para a nossa exortação, para o nosso conhecimento. Né? E por isso é importante o conhecimento da palavra, porque é por essa palavra que nós seremos julgados. Então é importante o conhecimento da palavra, porque é por ela e é através dela que nós temos, né, que nos moldar e que nos adequar. Por isso que a palavra também diz que nós não devemos nos conformar, tomar a forma desse século, mas nos renovar através dessa palavra. Então, a passagem que eu quero trazer para vocês hoje é uma passagem bastante conhecida, né, e bastante pregada, mas a gente sabe que a palavra de Deus, ela é viva, né, e eficaz. E muitas vezes a gente já ouviu a passagem, mais de uma vez até, mas ela cada vez que ela é ouvida, ela é capaz de trazer uma novidade, né, algo novo para as nossas vidas, né? Então nós temos vivendo uma fase de inversão de valores, né? Muito perigosa, dando valor àquilo que não tem valor e desprezando, né, as coisas que verdadeiramente têm valor, né? Esquecemos daquilo que verdadeiramente tem valor. E aí eu gostaria já de dar a vocês o parâmetro daquilo que verdadeiramente tem valor. Em Lucas 12, né, quando a gente abre a palavra de Deus em Lucas 12, quem tiver com a Bíblia, tiver acesso, pode abrir junto comigo. Quem não tiver, né, pode ir ouvindo, né? O Senhor, ele deixa claro, o próprio Jesus, ele fala, né, que existe um parâmetro de valor daquilo que realmente é eterno, né? Porque ele diz que nós não devemos ajuntar tesouros no céu, né, aonde o tempo e a traça corrói, né? Mas que nós devemos investir naquilo que é eterno. Então, isso fica muito claro, né, que nós devemos investir nas coisas que são eternas e não aquilo que vai ficar, porque o mundo vai passar, né, assim como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele viverá para sempre. Então existe um parâmetro daquilo que realmente tem valor, e o que tem valor é aquilo que é eterno. Então Jesus deixa isso muito claro quando ele fala, né, naquela passagem em Lucas 12, quando ele diz, né, porque andais ansioso com que comer, com que vestir, buscais o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então é muito importante a gente entender que o parâmetro é esse, né? E o mais grave desse processo, nesse processo de inversão de valores, né, aonde dá-se valor àquilo que não tem valor e deixamos de dar valor àquilo que verdadeiramente tem valor, nesse processo de inversão e de degradação, né, existe algo que é muito sério, que é o impacto que isso tem, né, sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas opiniões, sobre os nossos posicionamentos, né, e principalmente na nossa comunhão com Deus.
Então toda essa inversão, e é como a própria palavra diz, né? Um abismo chama outro abismo, né? A queda, ela é algo que não acontece de repente. É uma escada que a gente desce degrau por degrau. Então é uma escolha aqui, é um posicionamento ali, é uma atitude acolá, né? É algo que nós somos parciais, balança de duas medidas, é algo, situações nas quais nós não nos posicionamos na forma que deveríamos nos posicionar, e tudo isso vai comprometendo, né, a nossa mente, né, a nossa personalidade, a nossa conduta diante das pessoas e principalmente a nossa comunhão com Deus. E a Bíblia é muito clara quando fala sobre o nosso coração. Ele diz, né, que o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então, mais do que todas as coisas que podem ser enganosas, há uma que é o nosso próprio coração. E além disso, ele é desesperadamente corrupto. Então, a nossa autoavaliação acerca da nossa vida com Deus jamais vai refletir verdadeiramente a condição que nós estamos diante de Deus. Então, se existe alguém que verdadeiramente não está apto para avaliar a sua condição diante de Deus, é você mesmo, né? Então, se você mesmo tem avaliado a sua condição diante de Deus, e diante dessa avaliação você tem achado que a sua condição é boa, eu creio que você está precisando ser avaliado, né, ter a sua vida com Deus provada por alguém que verdadeiramente tem uma vida séria, por alguém que você possa reconhecer como uma autoridade. Porque quem conhece verdadeiramente o caráter de Deus e a palavra de Deus é confrontado a todo instante, por essa palavra e pelo seu procedimento. Não que eu esteja querendo aqui dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas eu mesma, né, que sou uma pessoa que tenho contato com a palavra de Deus diariamente, que ministro pessoas diariamente, que diariamente estou fazendo atendimento, várias pessoas, né, do Brasil e fora do país, inclusive. Eu atualmente estou ministrando 3 pessoas fora do Brasil, entendeu? Então, quando eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu leio, mais eu sou confrontada com a verdade e mais eu percebo o quanto eu preciso melhorar. Então, a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes. Só ela vai no mais profundo, né? Só ela pode penetrar nas camadas mais profundas. Então, a nossa avaliação acerca da nossa vida com Deus, né? A nossa autoavaliação, jamais vai refletir a nossa verdadeira condição, né? E a gente vê que isso é muito mais comum do que a gente imagina. O próprio Jesus, né, quando se dirigia, né, a muitos religiosos da época, pessoas que tinham plena convicção, que tinham uma vida com Deus, pessoas que acreditavam ter uma vida com Deus, ele se referia a elas como sepulcros caiados, raça de víboras, fariseus, hipócritas, né, pessoas que verdadeiramente acreditavam, né, que tinha um relacionamento com Deus, que na verdade era um relacionamento inexistente. Mas que no seu íntimo, né, naquilo que existia dentro deles de mais profundo, eles criam que havia esse relacionamento e criam a tal ponto que eles achavam, inclusive, que poderiam ser exemplo ou dar exemplo aos outros, que poderiam, inclusive, confrontar na própria palavra e na própria lei, né? Nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Jesus Cristo, o homem, o próprio Deus, né? Como homem. Então, eles se achavam, né, os doutores da lei. Eles achavam que verdadeiramente tinham uma vida com Deus. Então, por aí você tira que é muito mais comum do que se imagina pessoas acharem que realmente têm uma comunhão com Deus, né? Pessoas que por fora têm uma capa de religiosidade, né? Uma vida aparente de boas obras,
de bom caráter, mas na verdade o seu interior está em estado de putrefação, né? Que é o famoso sepulcro caiado. Então a gente vê, como eu já falei para vocês, em Hebreu 4:12, que é aquela palavra que eu acho que toda terça-feira eu falo, porque essa é impossível a gente não falar, porque é o que se fala acerca da própria palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Então, só quando nós somos confrontados pela palavra de Deus é que nós temos verdadeiramente condições, né, de sermos avaliados, né? Porque quando nós somos confrontados com a palavra, nada fica encoberto. Quando ouvimos a palavra, ela corta a nossa vida e ela consegue ir nas camadas mais profundas, né? Nas gavetas secretas. Porque a palavra, ela é a verdade, né? A palavra é a verdade. Jesus é a palavra e ele é a verdade. E a verdade liberta, né? A verdade às vezes dói, a verdade às vezes machuca, mas só a verdade é capaz de trazer cura e transformação. Não é verdade? A verdade, ela pode trazer aparentemente perdas, né, momentâneas, mas só ela, né, pode trazer fundamentos verdadeiros, pode trazer situações, né, que tenham solidez. Você não pode fundamentar nada com solidez que seja fundamentado numa mentira. Só a verdade pode ser o fundamento de algo que tem solidez. Nada pode se construir na mentira que tenha solidez. Então a verdade, ela tem essa capacidade, né? Ela tem essa natureza, né? A própria natureza da verdade é transformar, né? É libertar, é curar. E a palavra, ela é essa verdade. Então, só a palavra é capaz de nos confrontar, né? E capaz de trazer, né? A nós mesmos, né? E fazer com que nós possamos detectar aquilo que existe de miséria dentro de nós, aquilo que verdadeiramente existe dentro de nós, né, que precisa ser transformado. E aí eu vou chegar finalmente na palavra, que é a palavra de hoje, né? Isso foi só a introdução. A gente vai ler Apocalipse 13, 14 a 22. E eu quero ler com vocês esse versículo. Procurar aqui uma versão que eu goste mais. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que és desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não te apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
a gente vê que essa palavra é uma palavra extremamente forte, né? É algo assim que, se nós formos pensar verdadeiramente, né, e receber no Espírito, é algo assim, simplesmente, é praticamente desesperador, né? Hoje, quando eu falei, né, dessa situação, dessa mensagem que eu recebi desse amigo, irmão em Cristo, ele, inclusive, no final da mensagem, botou aquela figurinha, um emoji com a lágrimazinha, porque a nossa condição de cristãos, né, vendo toda essa situação e toda essa circunstância, realmente é de chorar. É de chorar porque quem conhece a palavra de Deus e conhece o caráter de Deus, sabe que Deus, ele não é morno. A gente sabe que Deus não é morno. A gente sabe que o Senhor, ele é o Pai das luzes. Nele não há dúvida nem sombra de variação. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele zela pela sua palavra. Não existe nada mais importante para Deus do que a sua palavra. Muitas vezes as pessoas se questionam e muitas vezes eu coloco isso, porque eu ouvi uma vez uma pregação do pastor Cote falando sobre isso, né? E ele diz, né, o que é mais importante para Deus, né? Uma alma, a vida, a alma de uma pessoa ou a sua palavra? Não se engane, querido. O mais importante para Deus é a sua palavra. Entre passar por cima da sua palavra para salvar uma alma, Deus, ele vai ficar com a sua palavra. Porque é pela sua palavra que existe a justiça. Porque se Deus passar por cima da sua palavra, ele não é justo. O princípio da justiça é o princípio da igualdade. E o princípio da igualdade é que a lei tem que ser a mesma para todos. Então Deus, o Senhor, ele é o justo juiz, né? A lei dele é perfeita, do começo ao fim. Quem diz que Deus é injusto, ou quem diz que a lei de Deus não é perfeita, quem diz que Deus não é misericordioso, muito mais e milhares e milhares e milhares de vezes mais do que juiz, é porque não conhece a palavra de Deus. Deus é infinitamente mais galardoador e abençoador do que punidor. Quem conhece a palavra de Deus e conhece o caráter de Deus, sabe que o juízo de Deus é infinitamente inferior do que as bênçãos que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quem se aprofunda, quem mergulha, quem tem conhecimento da palavra de Deus, sabe do caráter de Deus e serve a Deus porque sabe que o amor de Deus e que as bênçãos de Deus são infinitamente maiores do que as suas punições. Então, muita gente fala porque não conhece, porque nunca se propôs a sentar, né, e verdadeiramente ler e conhecer as Escrituras. Então a gente viu aqui nessa passagem, né, de Apocalipse 3,14, a carta que foi escrita para a igreja de Laodiceia. Na verdade foram escritas 7 cartas, né? As cartas que foram escritas às 7 igrejas, né? E foram cartas escritas para a igreja daquelas cidades, daquela época, né? Mas também é fato que essas cartas servem para qualquer igreja em qualquer época, né? Mas nós sabemos também que, na verdade, né, contudo, todavia, entretanto, essas cartas, na verdade, elas representam as 7 eras da história da Igreja de Cristo aqui na Terra, né? Então, Éfeso é a igreja primitiva, que vai até o ano 100 depois de Cristo. Tem a igreja de Esmirna, que vai até 317, quando Constantino, né, vence aquela batalha, inclusive bota no escudo, né, ele faz um voto com Deus e aí ele bota no escudo, né, que é o cristianismo como uma religião oficial romana. Depois vem a igreja de Pérgamo, né, que é o período das trevas. Depois vem a igreja de Sardes, que é justamente depois da Reforma Protestante, depois de 1517. Tem a igreja de Filadélfia, enfim.
E a gente chega na igreja de Laodiceia, que nós sabemos, né, que a igreja de Laodiceia é a igreja endereçada à nossa geração. É a essa geração que nós estamos vivendo. A igreja de Laodiceia é a igreja dos últimos tempos. E é esse tempo que vivemos hoje. É claramente, isso é algo que é inegável por todos os teólogos, e não só teólogos, né? Por todos aqueles que têm o discernimento e que recebem do Espírito a revelação, há um consenso geral de que a igreja de Laodiceia, né, é a carta que é endereçada à nossa geração de hoje, né? É a carta a uma igreja egoísta, uma igreja caída, né? Uma igreja desvirtuada, depravada, né? Morta nos seus delitos, nas suas ofensas, no seu pecado, incapaz de discernir, né, aquilo que só se discerne espiritualmente. Por quê? Porque há uma enfermidade, né, específica na igreja de Laodiceia, né, que é uma cegueira espiritual. Então a gente sabe que as coisas espirituais só podem se discernir espiritualmente, né? Então é uma igreja que é consequência, né, de gerações e gerações e de séculos de pessoas fundamentadas, né, de gerações e gerações fundamentadas no humanismo, né, na filosofia, aonde o centro passa a ser o ser humano, aonde o centro passa a ser a vontade do ser humano e a realização do ser humano, tudo isso se sobrepondo, né, às leis de Deus, à vontade de Deus para a vida do homem, né, e todas essas coisas trazem um desprezo pela fé, em lugar da razão e de uma auto satisfação, né? A igreja de Laodiceia, na era de Laodiceia, como eu já falei, né, havia esse diagnóstico, né? Porque a gente sabe que o homem caído, o homem, ele já nasce pecador, né? Para ir para o inferno, o homem não precisa de nada, ele só precisa nascer. Porque se ele não aceitar Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, ele não terá salvação. Então o homem, ele já nasce pecador. Não é verdade? Ele já nasce pecador. Mas além dessa maldade, desse egoísmo natural, inerente do ser humano, a igreja de Laodiceia, que é essa igreja dos últimos tempos, que é essa atual geração, ela tem uma cegueira de entendimento que distorce a realidade, que chega a distorcer, inclusive, a própria palavra de Deus. Uma geração que vive em torno de si mesmo, né, de realizações pessoais, acredita na utopia de que construíram em torno de si mesmo, daquilo que constroem em torno de si mesmo. São aquelas pessoas que se dizem pessoas do bem, né? É um termo assim bem comum, fulano é do bem, né? E a gente sabe que a salvação, ela não é por obras, né? E nem o fato da pessoa ser do bem não significa que isso vai trazer salvação. Então são pessoas que vivem em função das suas satisfações, da satisfação das suas concupiscências, dos seus sonhos, das suas próprias metas. E o mais absurdo diante de tudo isso é que todas essas pessoas, elas se acham que estão bem com Deus. Elas, na verdade, elas não têm assim nenhum tipo de sentimento de dúvida, né? De que elas têm uma vida correta diante de Deus. E é isso que é muito claro na igreja de Laodiceia. É essa cegueira espiritual, essa enfermidade que vem junto, né, com essa maldição, dessa inversão de valores através desse pecado. Que é quando ele diz, né, que aconselho-te que compres de mim, não é? O ouro provado no fogo, né, as vestes, e que unja os teus olhos com colírio. A gente sabe que a unção, né, ela é usada justamente para a cura de enfermidades, né? A cidade de Laodiceia era uma cidade que ela era extremamente próspera, era uma cidade onde havia muita prosperidade financeira. Então aqui ele fala justamente
dessa geração, né? De uma geração onde existe uma prosperidade financeira muito grande, mas existe, né, uma falta exatamente do temor, né, dos princípios e da vontade de Deus na vida de todas essas pessoas. Uma coisa que eu queria trazer para vocês e trazer como exemplo, né, para vocês, é justamente a vida de Salomão. É muito importante a gente lembrar que ninguém como Salomão, né? E Deus diz na sua palavra que ninguém teve e nunca deu nenhum outro, e nunca deu a nenhum outro a sabedoria que deu a Salomão. E a gente pode observar, tanto no livro de Provérbios, né, quanto no livro de Eclesiastes, né, todas as indagações de Salomão acerca da existência, né, acerca de todas essas coisas, ele vivia na verdade insatisfeito. Em Provérbios 17, ele diz: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas, né? E ao longo de todos os livros de Provérbios, assim como no livro de Eclesiastes, né, a gente vê que ele fala sobre várias coisas. Em Eclesiastes 1, por exemplo, ele, depois dele meditar, né, acerca da existência e dizer, né, tantas e tantas coisas que ele viveu, tantas e tantas coisas que ele teve a oportunidade de ter acesso, ele termina dizendo, né, que nós devemos lembrar do nosso Criador nos dias da nossa juventude, antes que venham os dias difíceis, né? E aí ele fala mais embaixo, né, que tudo é vaidade, né? Tudo sem sentido, nada faz sentido, nada faz sentido. E aí ele conclui, né, a partir do versículo 9. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar palavras certas. E o que ele escreveu era reto e verdadeiro. A palavra dos sábios são como aguilhão, a coleção dos seus ditos como prego bem fixados, provenientes de um único pastor. Como diz, ele recebeu do próprio Deus. Cuidado, meu filho, nada acrescente a ela, assim como a palavra de Deus, que nós não devemos nem tirar, nem acrescentar, né? Agora, e no final, ele diz, a partir do 13, agora, de tudo que ele viu e de tudo que ele ouviu, de toda a sabedoria que Deus deu a Salomão, ele tira uma única conclusão: tema a Deus. Eclesiastes 12, 13. Tema a Deus. Depois dele filosofar até umas horas, ele resume tudo no versículo 13. Agora, que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é que é o essencial para todo homem, porque Deus trará o julgamento a tudo que foi feito, inclusive o que está escondido, sendo bom ou sendo mal. Agora você imagina o que é um homem, né, a quem a própria palavra diz que jamais teve, né, alguém que tivesse uma sabedoria igual ou maior, né, do que Salomão. E depois dele, o Senhor jamais deu a alguém, a nenhum homem, sabedoria igual. Então, a gente vê, né, o quanto nocivo pode ser, né, tanto a prosperidade financeira, porque a gente sabe que por Salomão ter pedido ao Senhor sabedoria, né, o Senhor lhe acrescentou, né, em prosperidade material, muito mais do que ele podia imaginar em prosperidade financeira, né?
porque no momento que ele pediu, né, sabedoria, Deus lhe acrescentou. E a gente sabe que não houve nenhum homem tão rico como Salomão. E a gente sabe que essa prosperidade e essa sabedoria, a gente sabe o fim que isso teve, né? Salomão terminou os seus dias sendo alguém que vivia, né, nos caminhos contrários do Senhor, adorando os deuses das suas mulheres estranhas, né, e permitindo que elas oferecessem sacrifício a outros deuses dentro do templo que fora construído para o Senhor. Então a gente vê, né, o quanto é nocivo a prosperidade financeira, né, e o grande conhecimento, a inteligência humana, a sabedoria sem Deus, né, que nada disso vale, porque nada disso é capaz de trazer a salvação, e que o Senhor, ele vai julgar todas as coisas, inclusive as que estão encobertas, sejam boas ou sejam más. Então é muito importante a gente ter esse entendimento, né, que a igreja de Laodiceia é a igreja, a carta escrita para a igreja dos nossos dias. O Senhor, ele nos dá uma medida de temperatura, que não sejamos mornos, né, que não existe como nós estarmos com Deus sendo mornos, sem estarmos comprometidos com a igreja, sem estarmos comprometidos com as coisas de Deus, né? O Senhor, ele também é muito claro quando ele fala, né? Quem não está comigo está contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então não existe como você estar com Deus de uma forma imparcial. Você não pode estar, né, em cima do muro. Você não pode estar sem você verdadeiramente se posicionar. E a gente vê que em Mateus 28, né, quando ele fala aquela passagem final que é chamada da grande comissão, a gente vê que receber Jesus implica, né? Há uma condição sine qua non, há uma condição que está condicionada a, que é a condição do id. Não existe aquele que recebe Jesus, né, sem que ele fale de Jesus para as pessoas. E isso não significa que você tem que pregar a palavra de Deus, que você tem que ser um pastor, que você tem que ser um missionário, que você tem que largar tudo que você tem, a sua família, o seu trabalho. Não é nada disso. Aonde você estiver, você pode ser uma pessoa que leva a palavra de Deus e o evangelho para as pessoas. Eu tenho uma grande amiga minha, por exemplo, que na empresa dela, ela é dona de um salão de beleza, e na empresa dela, todas as pessoas que chegam, sejam funcionários, seja cliente, de uma forma sábia, né? Ela sem constranger e sem causar nenhum tipo de mal-estar, ela fala de Jesus para as pessoas. E eu conheço vários casos de várias pessoas que já se converteram naquele lugar. E aquele é um lugar abençoado. Assim como eu conheço pessoas que dizem que são cristãs, né, que já aceitaram Jesus, até mesmo que dia de domingo frequentam igrejas, né, mas que em seus locais de trabalho, em suas empresas, jamais falaram ou externaram, né, para os seus clientes ou funcionários a fé que professam. Então, na verdade, a gente vê que o receber Jesus implica, né, nessa condição de você falar de Jesus, né? Porque só quem conhece o perdão que recebeu, né? Só quem tem o discernimento daquilo que era, né? E sabe que tudo que recebeu foi de graça, né? E sabe que não existe nenhuma forma de merecer, né, a salvação, é capaz de falar e de levar essa palavra e de levar esse amor para as outras pessoas. Então eu espero que vocês tenham gostado da palavra de hoje. A gente realmente já está com o tempo estourado e o estúdio aí já está cheio de gente aqui. E eu quero ver aqui quem está online com a gente, quem acompanhou o programa de hoje. Eu quero depois encerrar orando com vocês. Vamos ver quem é que está ao vivo aqui com a gente. Eu quero mandar um beijo para a Sheilinha, um beijo bem grande. Ju, um beijo.
Ana Mello, um beijo bem grande para você. Marina, querida, um beijo. Deus te abençoe. Lene, um beijo, essa criatura maravilhosa que está na minha vida há uns 18 anos, eu acho. Lene, um beijo bem grande para você, querido. Deus te abençoe. Amém, Marina. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querida. Você é uma bênção, né? Esse povo todo lindo de Deus que faz parte da minha vida, né? Esse povo todo lindo de Deus que eu passo o dia no WhatsApp conversando, é bom demais, né? Um beijo bem grande pro melhor advogado do mundo, Mário Sérgio Galvão, né? Meu cunhado maravilhoso. Um beijo bem grande para Ana Rita, um beijo bem grande para Ítalo, para Marcela de Lucena, minha prima querida, um beijo bem grande para você. Esse mês vai ter um encontro da nossa família Lucena. Vamos estar lá todo mundo junto. Um beijo para Sandra. Oh, você que é um fofo, uma bênção, tá? E nós vamos orar agora que o tempo da gente já está encerrando, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor, por mais uma noite, Senhor, por mais um dia em que o Senhor me concede a graça, Senhor, de levar, Senhor, a tua palavra, Senhor, a tantas pessoas, Senhor, que muitas vezes não têm, Senhor, a oportunidade, Senhor, de ir até uma igreja, Senhor, ou muitas vezes, Senhor, não tem, Senhor, ainda, Senhor, o entendimento, Senhor, o discernimento, Senhor, necessário, Senhor, mas que ouvindo, Senhor, a tua palavra dessa forma, Senhor, estão tendo os seus corações, Senhor, alimentados, Senhor, numa verdade, Senhor, que é absoluta, Deus, porque a tua palavra, Senhor, é espada de dois gumes, Pai, ela penetra no mais profundo da linha divisória do fôlego, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada pessoa que nos assiste agora, Senhor, que nos assistiu, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um daqueles que ainda vai nos assistir. Abençoa cada família, Senhor, representada, Senhor, por essas pessoas. Que o Senhor seja, Senhor, com cada um da família deles, Senhor. Que o Senhor possa estar, Senhor, durante toda a semana, Senhor, trazendo, Senhor, bênção, paz, alegria, Senhor, nos seus lares, Pai. Que eles possam estar, Senhor, com essa palavra e com essa verdade, Senhor, nas suas mentes, Senhor, de forma que isso possa trazer transformação, Senhor, consolo, conforto, que eles possam entender e discernir, Pai, o quanto o Senhor é um Deus poderoso, amoroso, maravilhoso, que o Senhor é um Deus de cura, que o Senhor é um Deus de restauração, que o Senhor é bom, Pai, que o Senhor é um Deus de transformação. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, que eles possam, Senhor, abrir os olhos, Senhor, e que o Senhor dê ordem aos seus anjos, Senhor, para que os olhos deles possam ser abertos, Senhor, para que as vestes deles possam ser trocadas, Pai, para que o fogo do Espírito, Senhor, possa consumir, Senhor, de forma que eles venham, Senhor, ser transformados, Senhor, que eles venham ser transformados e que o teu Santo Espírito, Senhor, seja com eles, trazendo a paz, Senhor, que excede todo o entendimento, a alegria, o amor, a longanimidade, Senhor, porque nós sabemos que tudo isso, Senhor, é dom do Teu Espírito e principalmente a fé, Senhor. A fé necessária, Senhor, para que nós em nenhum momento, Senhor, venhamos a desistir, Senhor, mas que nós possamos a cada dia, Senhor, prosseguir, Senhor, em Te conhecer, Senhor. Prosseguir, Senhor, em Te conhecer, porque é conhecendo o Senhor, Deus, cada dia mais, Senhor, que nós encontramos verdadeiramente, Senhor, aquilo que nós buscamos. É conhecendo o Senhor que nós vamos conseguir, Senhor, encontrar a nós mesmos. E eu Te louvo e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então nós chegamos ao fim de mais um programa Novo Nascimento. Eu agradeço a vocês pela audiência. Quero dizer para vocês que semana que vem nós estamos aqui de volta com mais um programa. Não esqueçam que dia 18 tem Renovo das Águias. Você não pode perder, você não pode ficar de fora. Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato comigo, inbox, no Message. E não esqueçam, viu? Curtam a página da TV Mar Azul no Facebook e fiquem ligados nas novidades. E terça que vem tem mais. Boa noite.